Boa noite a todos, amigos, companheiros de jornada, nossos grandes amigos aí, colaboradores e frequentadores do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui de Varginha, no sul de Minas. Você que está nos acompanhando agora ao vivo pelo Facebook, são 8 horas em ponto, a gente iniciando a nossa reflexão da noite nessa sexta-feira fria, aqui em Varginha, mas com um tema bastante interessante para refletirmos, para aprendermos junto aqui nessa noite. Então, um grande abraço a todos aí do Centro Espírita 3 de Outubro, você amigo simpatizante da doutrina, você comprometido com a doutrina que está nos ouvindo agora, nos vendo agora. É uma honra, uma satisfação imensa tê-los aqui nessa noite como companhia para refletirmos, estudarmos, seguirmos nesse projeto do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui de Varginha, no projeto de estudarmos capítulo a capítulo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos cabe hoje o capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. É o tema que nós vamos discorrer essa noite, que vamos refletir e vamos aprender sobre esse tema juntos aqui hoje. Para iniciar a nossa reflexão da noite, vamos fazer a nossa oração de abertura. Você que está aí do outro lado, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, vamos orar juntos, vamos pedir a bênção aí de Jesus, da espiritualidade maior, para o nosso trabalho da noite. Pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo licença para estudarmos, para refletirmos, pedimos a sua bênção, que a espiritualidade maior possa estar presente, a fim de nos guiar, de nos dirigir e fazer com que as palavras que aqui nós pronunciarmos sejam de utilidade para todos nós, sirvam para a nossa reflexão, para nosso aprendizado e para guiar-nos sempre aos caminhos da luz, aos caminhos de Jesus Cristo, nosso Divino Mestre. Assim seja. Bom, é um capítulo um pouco maior, onde Kardec coloca vários temas intrínsecos relativos a esse capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Em Mateus capítulo 5, versículo 15, Mateus traz para nós essa parábola contada por Jesus relativo aos estudos de hoje. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie a todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Lucas também, no capítulo 8, versículos 16 e 17, também traz o mesmo raciocínio, o mesmo fato, com algumas modificações, com algumas palavras um pouco diferentes, mas no mesmo conteúdo. Lucas diz, no capítulo 8, versículo 16 e 17, não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, um utensílio ou coloque debaixo da cama, mas a põe sobre um velador, sobre um candeeiro, a fim de que aqueles que entrem na casa vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e que não deva aparecer publicamente. A gente percebe que Lucas acrescenta já alguns dados em relação à exposição do outro evangelista, Mateus, que também trata sobre o tema. A gente iniciando esse raciocínio, a gente pode trazer essas palavras usadas à época, porque as parábolas do Cristo geralmente ele utilizava fatos rotineiros para facilitar o entendimento da multidão e até mesmo dos apóstolos. A candeia, por exemplo, o que é a candeia? A candeia é uma palavra pouco usada hoje, os mais antigos talvez ainda usem, ainda até tenham esse utensílio. É uma pequena peça de iluminação
uma lâmpada de barro, geralmente, e era abastecida com óleo, ela funcionava com óleo, obviamente que nessa época, né, não havia energia elétrica, era um meio adequado, um dos meios únicos para se iluminar a casa. As casas à época também eram um cômodo em regra maior, que era quarto, cozinha, sala. Então a candeia é esse utensílio que a gente pode chamar hoje de vela, para ficar mais fácil o nosso entendimento, mas servia para iluminar a casa. Do ponto de vista espiritual, já colocando aqui a nossa primeira reflexão, essa candeia, essa vela, ela do ponto de vista espiritual assemelha-se à nossa mente esclarecida, enobrecida, de valores morais, intelectuais, que nos afasta das trevas da ignorância, que existem na humanidade. Luz, né? A candeia é luz. O candeeiro é uma espécie, ele tem vários significados, mas o que mais se ajusta a esse raciocínio aqui da parábola é que o candeeiro é um suporte com uma base, um disco em cima, um suporte redondo, onde se colocava esse utensílio de iluminação em cima. Então é uma espécie de velador, é uma haste de madeira em cima, um suporte onde se colocava a candeia, a lamparina, a vela, a luz. E quando o Lucas e o Mateus, retratando esse ensinamento do Cristo, falam que não se deve colocar isso sob, debaixo do alqueire, o alqueire sim é uma palavra que hoje não tem significado semelhante à época. O alqueire à época era uma medida de capacidade, era uma medida de litros, na época da Judéia, em torno de 8 litros, com muitas variações também de acordo com o local. Para os romanos tem escritos, tem dados que falam que era uma medida de 35 litros. De qualquer forma, a gente entende como um vaso, um objeto que, se colocado em cima da vela, da lamparina, não vai ter condição de iluminar nada, vai ficar sem sentido. Então o alqueire é esse objeto que não se deve colocar em cima, porque vai tirar todo o efeito da luz, da iluminação que se tem por objetivo. E nós temos que ter a nossa própria luz, né? Nós temos que ter a nossa própria luz e não deixar que esse alqueire, que esse vaso, esse utensílio nos cubra, nos ofusque essa luz. Só a título de curiosidade, ainda falando do alqueire, hoje alqueire para nós não tem esse sentido desse invólucro, desse utensílio que cobre algo, né? O alqueire hoje é uma medida de área, usada muito para terras, o alqueire mineiro, que mede 48 metros quadrados e 400. O alqueire paulista é metade, 24.200. A gente vê, né? Até hoje, atualmente, tem diferenças de medidas drásticas. Imagina na época. Então, esse 8 litros que eu digo para o alqueire é uma das medidas que a gente tem conhecimento, que tem notícia. Vamos prosseguindo, então, interpretando ainda esta parábola. Essa parábola da candeia, ela nos revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. O quanto é importante, se a gente tem acesso a esse conhecimento, a essa verdade, a gente poder levar isso a mais pessoas, começando com nossos familiares, amigos. É importante a gente ter essa consciência de divulgar as verdades que chegam até nós. Devemos fazer brilhar a nossa luz, ainda que a gente tenha consciência da pequenez da nossa luz, aquela luz pequenininha, quase apagando, mas que, se nós quisermos, tivermos determinação, tivermos testemunho para isso, essa luz pode ser útil para aqueles que ainda não têm acesso a nenhuma luz. Então a gente tem que ter essa consciência de que, ainda que pequena a nossa luz, a gente tem que colocar ela em cima do velador, numa posição mais em cima, e deixar ela expandir, deixar ela propagar para que todos tenham acesso a essa luz.
Deixar a luz debaixo do vaso, debaixo da cama, debaixo do alqueire, a gente pode comparar aquelas pessoas que possuem alguns conhecimentos espirituais das verdades ensinadas pelo Cristo e os ocultam esses conhecimentos adquiridos, esses esclarecimentos adquiridos, muitas das vezes, infelizmente, no intuito de terem domínio em relação sobre aqueles que ainda não tiveram acesso a essa luz, aqueles que não tiveram acesso a esse conhecimento. Os espíritos superiores, eles não mantêm ocultos os conhecimentos que eles possuem. Pelo contrário, disponibilizam esse conhecimento a todos nós. Hoje, muito mais fácil ter esse acesso, né? A gente tem acesso a todas as obras do Kardec gratuitamente, em PDF, na internet. Você pode baixar as obras do Chico, você encontra Francisco Cândido Xavier, quase 500 livros aí, nos esclarecendo, nos trazendo os conhecimentos maravilhosos, interpretando o que o Cristo nos trouxe de maravilhoso. Então hoje é muito fácil a gente ter acesso a essa luz, né? O que na época do Cristo a divulgação era no corpo a corpo, o trabalho era muito mais difícil. Prosseguindo nesse capítulo, né, logo no início, há uma pergunta: por que há um embate? Por que Jesus falava por parábolas, já que a gente está falando que não se deve ocultar o conhecimento e a luz de cada um de nós? Esse já é um raciocínio mais simples para nós chegarmos a algumas conclusões. Porque naquela época do Cristo, o povo não estava, todo o povo que o rodeava, todo o povo da região da Judéia, não estava preparado intelectualmente nem moralmente para entender todos os ensinamentos do Mestre, todos os ensinamentos trazidos por Jesus. Eles não estavam preparados. Então Jesus ia graduando a transmissão dos seus ensinos conforme a capacidade de assimilação daqueles que o ouviam. Com os apóstolos, muitas das vezes, Jesus aprofundava mais, por eles já estarem mais preparados, foram escolhidos por Jesus para propagarem, continuarem a missão, né, do Mestre. Mas muitas das vezes os humildes e outros que ouviam as multidões, Jesus tinha que usar parábolas, algumas comparações com fatos rotineiros do dia a dia, para começar a amadurecer, para começar a nascer essa luz interior de entendimento para cada um daqueles que o ouviam. Hoje mesmo, 2000 anos após o Cristo, os ensinos, os esclarecimentos chegam até nós no momento oportuno, na hora certa. Chega paulatinamente, chega aos poucos, mesmo hoje, com uma evolução intelectual muito maior do que a da época. Moral ainda, né, infelizmente, a gente tem muito a aprender, mas o desenvolvimento intelectual do homem é muito maior do que aquela época. Tem que vir na dose certa, tem que ser paulatinamente mesmo. Imagine você contratar um professor universitário de matemática para dar aula no ensino fundamental para crianças de 7 ou 8 anos, que estão começando a aprender as operações básicas da matemática, de adição e subtração, e o professor começar a ensinar álgebra avançada, trigonometria, integral e derivada, ou seja, ninguém vai entender absolutamente nada. Então, Cristo usava parábolas e ia paulatinamente levando conhecimentos mais profundos, consoante a assimilação daqueles que o ouviam. Então ia paulatinamente, gradativamente, levando esses conhecimentos a todos aqueles que o ouviam, e não eram poucos, eram sempre multidões que estavam lá preparadas com o coração aberto para ouvir o Cristo. Um outro raciocínio, uma outra interpretação que a gente pode ter desse capítulo 24, mais especificamente ainda na parábola "Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire", nos elucida Emmanuel através de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro Fonte Viva,
que a claridade da candeia para produzir claridade na candeia, esse utensílio antigo, consome energia. Assim como nós hoje, essa vela que me ilumina aqui, essa vela não, né? Eu já passei dessa época. Essa luz que aqui me ilumina nesse momento é movida a energia elétrica, como você aí na sua casa. Então essa energia essa energia da luz é a nossa energia vital, a nossa energia para produzir algo. Sem o sacrifício da energia elétrica e do óleo naquela época, não há luz. Então a nossa existência, segundo Emmanuel nos ensina, é uma candeia viva, é uma luz viva. E é um desperdício gastarmos nossa energia apenas em proveito próprio. É um desperdício gastarmos a nossa energia apenas em proveito próprio, egoisticamente. Nos ensina Emmanuel, com base nesse ensinamento do Cristo. Ninguém deve amealhar, juntar experiências terrestres somente para si próprio, somente para si mesmo. Se você tem experiências em que lhe trouxeram aprendizado, vamos compartilhar essas experiências para que outras pessoas possam acertar mais do que errar a partir de exemplos dados por nós, que às vezes nós mesmos vivemos essas situações. Então vamos compartilhar as coisas boas que o Cristo nos trouxe. Vamos compartilhar a terceira revelação, esses ensinamentos que o codificador Allan Kardec nos trouxe há praticamente 2 séculos e a gente está aqui para erguer e manter essa bandeira elevada no alto para que todos tenham acesso a esse conhecimento e tirem as conclusões que quiserem tirar, mas é bom ter o acesso, é bom estudar, é bom analisar todos esses ensinamentos para que a luz possa começar a brilhar cada vez mais forte em nossos corações, em nossa vida. Vamos mudando então, evoluindo nossa reflexão da noite. No item 8 desse capítulo 24, estamos, não coloqueis a candeia sob o alqueire, estamos nesse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais para frente um pouquinho, a gente ultrapassando essa parábola da candeia, é um subtítulo: Não vades aos gentios. Não vades aos gentios. Palavras do Cristo. Jesus enviou os seus apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não vá aos gentios, ao encontro dos gentios, e não entrem nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas, desgarradas de Israel, e nos lugares para onde vocês forem, preguem dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus quis dizer o que com não vá aos gentios ou não entre na cidade dos samaritanos? Sempre fazendo uma analogia, uma comparação com a situação da época cultural e local, para a gente entender exatamente o que Jesus quis dizer. Os apóstolos já mais bem preparados para prosseguir com o trabalho que o Cristo estava trazendo naquele momento, e isso aconteceu depois ainda com Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Os gentios aqui na época eram consideradas todas as pessoas que não eram da cultura, da religião judaica, os pagãos, muitas das vezes politeístas, como acreditavam mais de um Deus que não era o Deus dos judeus, o Deus único, cultura monoteísta judaica. Então esses gentios, eles eram mais afastados desses ensinamentos de Moisés. Moisés já era uma grande evolução, veio 1500 anos aproximadamente antes do Cristo, mas já com os 10 mandamentos, o Pentateuco, os cinco livros básicos da Bíblia. Então, o que Jesus quis dizer nas palavras mais simples, quando ele falou com os apóstolos para não pregarem junto aos gentios e não perderem tempo naquele momento em entrar na cidade dos samaritanos? Jesus quis dizer: não percam tempo com aqueles que se recusam a ouvir e a ver a boa nova. Vão, vocês apóstolos,
semear num terreno já preparado para florir. E de acordo com a cultura da época, os judeus já tinham caminhado alguns passos a mais do que os próprios samaritanos, que eram a região ao norte da Judéia, ficava entre a Judéia e a Galileia, mas os samaritanos eram bastante fechados, eram tidos até como heréticos, por ter influências da Babilônia e outras culturas, eles mais presos apenas ao Pentateuco de Moisés, tinham um templo próprio para não ir em Jerusalém nas festas religiosas. Então Cristo quis dizer o seguinte: vão primeiro onde vocês vão ter mais sucesso, ter mais entendimento, que vai facilitar o trabalho de vocês. Então, dessa forma, a gente entende por que o Cristo deu essa instrução aos apóstolos para, a princípio, é claro que tudo ao seu tempo ia acontecer, como o próprio Paulo de Tarso depois foi conhecido como apóstolo dos gentios, porque ele saiu fora da Judéia, foi pregar na Arábia, foi na Grécia, foi no Egito, e onde deu ele foi para levar aos gentios, já no momento posterior, os ensinamentos do nosso mestre Jesus. Ainda no capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos outro subtítulo: Coragem e Fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. E ele complementa, termina o raciocínio, segundo Mateus, neste mesmo capítulo. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também vou renegá-lo e também vou negá-lo diante do meu Pai que está nos céus. É outro ensinamento do Cristo que a gente tem que trazer para os dias de hoje, de entender o que o Cristo quis dizer nesse momento. O Cristo queria dizer mais ou menos assim: não podemos nós hoje ter uma fé egoísta que guardamos para nós mesmos. Não podemos ter uma fé egoísta. Por isso que está no capítulo de não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que é o mesmo raciocínio. O que nos será dado na vida espiritual é o que semeamos hoje. Semeadura é livre, colheita obrigatória, como nós sabemos. Então, a postura que o Cristo queria já dos seus apóstolos e daqueles que o ouviam, era uma postura já firme, autêntica, um pouco ousada, de testemunho, no sentido de: eu sou cristão, eu acredito no que o Mestre está trazendo para mim, essa boa nova, então eu tenho que, quando for preciso, ser firme e autêntico naquilo que eu acredito. Assim como a doutrina espírita, da mesma forma hoje, nos traz esse desafio. Nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, na pluralidade de existências, na comunicação entre nós encarnados com os desencarnados. Obviamente respeitamos a todos que não têm essa opinião. Como eu disse no estudo passado do pensamento de Voltaire, o filósofo parisiense, essa frase atribuída a Voltaire: ainda que você diga coisas que eu não concorde, eu vou respeitar até a morte o direito de você dizê-las. Então isso aí é bastante interessante para nós, respeitar a opinião alheia. Contudo, a gente tem que ter a nossa posição, a nossa opinião firmada, voltada, alicerçada nesses ensinamentos de Jesus, e nós espíritas, especificamente, a nossa posição alicerçada nos ensinamentos de Kardec, nosso codificador, e complementada com as obras de Francisco Cândido Xavier, que nos deixou aí quase 500 livros para nós aprofundarmos nesse entendimento. E segundo Kardec, virão mais coisas,
Porque paulatinamente os espíritos superiores, os espíritos vão nos trazendo conhecimentos maiores que ainda nesse momento, nessa condição evolutiva atual, nós ainda não temos condições de processar todas essas informações. Mas a nossa luz tem que ir crescendo. Temos que colocá-la num lugar alto para nos iluminar e iluminar quem está ao nosso redor. Em outras palavras, fé e coragem, coragem e fé, desse capítulo, item 13 do capítulo 24, eles nos traz também mais um raciocínio. Os bons não podem se portar com timidez. Os bons, que eu digo não no sentido de arrogância, mas os bons, aqueles no sentido que buscam o entendimento da palavra do Cristo sob a égide, sob a luz da doutrina espírita. Então nós não temos que ser tímidos nesse aspecto, não. Não ser arrogante, claro, respeitando a opinião alheia, repito, mas firmes no que nós acreditamos e na bandeira que carregamos. Então isso é muito importante, essa autenticidade, essa ousadia nessa seara de divulgação, de entendimento, de compartilhamento dos ensinamentos cristãos sob a interpretação da doutrina espírita. Ainda no capítulo 24, no item 17, após o não vades aos gentios, que comentamos no 8, falamos agora coragem e fé, que é o 13, carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, perderá. Carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, perdê-la. É também um subtítulo desse capítulo que merece uma interpretação, que merece uma análise pormenorizada para a gente entender o que o Cristo disse. Carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, vai perder sua vida. Como que é isso? O raciocínio aqui a gente pode resumir em poucas frases. Aquele que prioriza a vida material está abrindo mão, está perdendo a vida espiritual. É nesse sentido. Se você prioriza os gozos terrestres, você já recebeu a sua recompensa. Isso significa que não é preciso você abandonar os seus planos materiais, os planos de momento. A questão é o que nós vamos priorizar. O plano espiritual ou o plano material? Então, a reflexão aqui é essa, o raciocínio é esse, que o Cristo já naquela época nos deixou, e o tema é, como todos os ensinamentos do Mestre, muito atualizados, muito importantes. Nós vamos fazer para nossas vidas planos eternos. Vamos priorizar os planos eternos. Priorizar os planos eternos é o que nos fará caminhar no caminho luminoso do Cristo para que a gente tenha muito mais boas realizações e boas colheitas do que ter decepções. A gente hoje já tem esse entendimento e não é desculpa para nós cristãos, nós espíritas, de que temos que priorizar as conquistas espirituais, priorizar as conquistas morais, a nossa reforma íntima. É o que Kardec diz, domar as paixões inferiores. É muito difícil? Claro que é. Sempre digo, para todos nós, para mim, para você que está aí me assistindo, me ouvindo, essas mudanças são difíceis, mas a gente tem que lutar para isso, priorizar essas conquistas espirituais, que são elas que nos acompanharão, elas que nos servirão para a nossa caminhada eterna, para a nossa jornada eterna. Os planos materiais são importantes, mas nós temos que ter consciência que eles vão ficar aqui. Os nossos diplomas, as nossas posses materiais necessárias para a nossa vida civilizada hoje, no ano 2020, né? Na civilização atual, é claro que a gente tem que ter, temos família, temos despesas, temos conquistas, mas vamos lembrar dessa palavra, priorizar. É o que o Mestre nos deixa, é o que Allan Kardec nos deixa também interpretando esse capítulo 24. Vamos priorizar a nossa reforma íntima, nossas conquistas espirituais.
Eu pulei um subtítulo desse capítulo de forma proposital para deixar para o final esse subtítulo, que eu trarei uma história bastante interessante que vai elucidar bastante esse subtítulo do capítulo 24. Em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 12, o Cristo assevera, o Cristo diz: não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Foi uma resposta aos fariseus, essa frase de Jesus, no momento que Mateus escreve isso no Evangelho, no capítulo 9, foi uma resposta aos fariseus que criticavam muito Jesus pelas companhias de Jesus. Jesus andava com publicanos, pessoas de má vida, pecadores de uma forma geral, prostitutas, e os fariseus, com aquela cultura apenas exterior de manter as aparências, eles criticavam muito Jesus por essas companhias. Então, por isso que esse subtítulo traz essa reflexão para nós. Não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. E Jesus se dirigia, em regra, era mesmo aos pobres, aos deserdados. Jesus se dirigia a todos, mas especificamente àqueles necessitados mesmo, que já estavam prontos com o coração aberto e precisavam daquela ajuda, daquela luz que o Mestre irradiava. É como nos tempos atuais, através da mediunidade, fazendo aqui uma analogia já com a doutrina espírita, os espíritos se manifestam em todas as classes sociais. A mediunidade não é uma prerrogativa de espíritos ricos ou cultos, ou de uma raça ou outra, está espalhada em todo o mundo, em todas as culturas e em todas as classes sociais. A sua elevação moral, a elevação moral de cada médium é que vai fazer uma conexão melhor que eu digo, fazer uma conexão com a espiritualidade maior, que nos trará aprendizados, nos trará conhecimentos. Então, essa conexão do médium vai ser determinada pela sua elevação moral. Porque todos os espíritos que estão aí estão abertos a fazer um contato, vamos dizer assim, com os médiuns. Mas essa atração, ela é determinada pela elevação moral e pelo estudo do médium, muito importante o estudo, e para fazer essa conexão com determinados espíritos mais evoluídos ou espíritos menos evoluídos. Bom, eu disse que eu tinha uma história muito interessante para elucidar ainda mais essa questão sobre essas palavras do Cristo. Não são aqueles que estão bem que necessitam de médico. Eu vou trazer uma história que está neste livro aqui. Está neste livro aqui, mais uma obra-prima, mais uma pérola de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, Estante da Vida. Tem um caso aqui que é engraçado a princípio, mas ele traz uma mensagem muito forte, exatamente nesse tema desse subcapítulo: não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Está no capítulo 19 desse livro, Estante da Vida, com o título Jesus e Simão, Jesus e Pedro. Jesus se encontrava com Pedro numa região conhecida como o Triângulo Evangélico, 3 cidades onde Jesus trabalhou muito, pregou muito. Era Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Jesus pregou muito. E essa cidade que Jesus se encontrava, nesse caso retratado por Irmão X, era Corazim, a 3 quilômetros mais ou menos de Cafarnaum, situado no norte da Galileia. Jesus estava na casa de um anfitrião, de uma pessoa que estava acolhendo ele, Jesus e Pedro, com o nome de Jeroboão, na cidade de Corazim. E de repente, lá naquela situação, Jesus na entrada da casa com Pedro, e aparecem naquela situação 4 publicanos, oriundos da cidade de Corazim, que sabiam que o mestre estava lá,
e já sentindo o coração pronto para receber a mensagem, a luz já começando a brilhar, esses 4 publicanos, que não eram bem vistos por serem cobradores, coletores de impostos, eles procuraram Jesus e o interceptaram na entrada da casa de Jeroboão. Nesse exato momento, Jesus foi solicitado para fazer um trabalho numa casa próxima. Então ele fala com Pedro: Pedro, entre aí com os publicanos, esses 4 publicanos, e ampara-os com a verdade. Ampare os publicanos com a verdade. Jesus deu essa missão para Pedro, enquanto Jesus ia resolver outra questão ali próxima. E Pedro, com aquele estilo já chucro, um estilo arredio, ele já olhou para aqueles 4 publicanos, já com um olhar de poucos amigos, né? Os 4 publicanos eram Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias. E o mais velho, Eliúde, com aquelas vestimentas dos publicanos, repleto de anéis, bem mais do que eu só tenho aqui o de formatura de direito, mas o Eliúde estava repleto de anéis, de colares, e era o mais velho. O Eliúde mesmo conversa com Pedro. Pedro estava mais já no fundo, dentro da casa do Jeroboão, e o Eliúde já pergunta: Pedro, você que é discípulo do mestre, a gente sabe que o Nazareno realmente é o Filho de Deus, o que você pode nos dizer sobre a palavra de Deus? Né? Os 4 publicanos interessados. E como eu disse, Pedro não estava com muita vontade de levar a palavra para esses publicanos. Aí o Pedro já lhe diz primeiro para o Eliúde, o mais velho: que pretendes aqui, ladrão de viúvas e órfãos? Sei que juntaste imensa fortuna, destruindo viúvas e órfãos para ter todas essas joias, esses anéis, esses colares de ouro e essa vida que você leva abastada. E já pegou pesado, né, com o mais velho Eliúde, e numa escala regressiva de idade ele foi para Moabe. E tu, Moabe, ignoras porventura que eu não conheço a sua miséria moral? Que eu não conheço a sua história? Que você destruiu seus 2 irmãos para ficar com a herança deixada por seu pai, deixando um irmão na penúria e o outro enlouqueceu? Você acha, Moabe, que eu não conheço a sua miséria moral? Aí dessa forma Pedro se dirigiu ao segundo publicano, o Moabe, dessa forma também dura. Aí ele vai para o terceiro, para o Zacarias: que buscas você, Zacarias? Não te envergonhas de ter provocado a morte do sapateiro Zorobatel? Você provocou a morte dele, comprou as dívidas mas como agiota, você foi cobrando, até provocar-lhe a morte para ficar com a sua viúva. Você, Zacarias, que procuras aqui? Você aniquilou um homem para ficar com a sua mulher, a sua viúva. Aí foi para o 4º publicano mais jovem, o Ananias. E ele fala: que posso dizer de você, Ananias? Você que cultiva, tem uma horta, cultiva hortaliças, é produtor de leite, e as crianças do seu bairro, da sua rua, mendigando, passando fome, esperando a sua caridade, que nunca veio, crianças e famílias que estão na indigência, que procuras aqui? Então Pedro realmente, pegou pesado com esses 4 publicanos, e em determinado momento ele bate muito forte com a mão fechada na mesa: que procuram aqui suas víboras de Corazim, seus ladrões de Corazim? Nesse instante, quem entra na casa nesse momento? Jesus, né? Jesus entra nesse momento, já olha aquela cena. Imaginem a cena, né? Os 4 publicanos destruídos em lágrimas, um encostado no canto com o rosto na parede, outro deitado no chão, aquele choro convulsivo. Jesus olha aquilo, olha para Pedro: Pedro, o que fizeste? Aí Pedro responde ao mestre: mestre, você me pediu que eu os amparasse com a verdade. Aí Jesus responde a Pedro: eu disse para você ampará-los com a verdade, não disse para você aniquilá-los. E nesse momento Pedro fica em silêncio, percebe, a
o que ele fez não era o que o mestre esperava dele. O Jeroboão, o anfitrião, o dono da casa, percebendo aquela situação, convida Jesus para jantar, para cear, já era noite, e Jesus estende esse convite aos 4 publicanos. Que aí então Jesus, com carinho, com amor, com misericórdia, com atenção, explica, prega para aqueles 4 sedentos do reino dos céus que procuravam a palavra mesmo, no íntimo já estavam nesse ponto. Aí Jesus os explica para eles com tranquilidade, com carinho. E esses 4 publicanos, após cearem com Jesus, eles partem para Corazim, para a sua cidade, onde moravam, já transformados, já felizes por terem tido a certeza de que estavam realmente com o representante mais divino que um dia veio à terra. E Jesus e Pedro não ficam na casa de Jeroboão e partem também para outros trabalhos. E Pedro não aceitou muito aquela situação, ele segue indignado. E segundo Humberto de Campos, nesse caso, Pedro segue criticando Jesus durante a caminhada sob a luz calma das estrelas, do luar. O Pedro segue criticando Jesus. Pedro não aceitou aquela conduta de Jesus. Ele dizia assim: mestre, como que você pode tratar aqueles malfeitores, pecadores, dessa forma, com tanto carinho, com tanto amor? Como que nós vamos tratar as pessoas retas, as pessoas de bem? Nem sei como, porque você já tratou aqueles pecadores dessa forma, com esse carinho, com esse amor. Aí Jesus espera Pedro reclamar, Pedro reclama, critica, reclama e critica. Num certo momento Jesus para e olha para Pedro e apenas diz para ele a seguinte frase: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Então, essa história trazida no livro Estante da Vida por Humberto de Campos, o irmão X, vem ao encontro desse subcapítulo que eu deixei para o final. Não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Então, Jesus afirma isso por várias vezes nos seus ensinamentos. Então, essa história, que até certo ponto é engraçada, mas nos deixa essa mensagem muito séria e muito forte, de que se a pessoa um dia foi pecadora, cometeu erros, nós não temos o direito de vasculhar-lhes a consciência e já condená-los e dizer que eles não têm direito ao reino dos céus, né? Foi o que Pedro fez. E Jesus explica a ele que são exatamente esses que precisam mais da luz do Cristo no seu coração. É a luz da candeia, a luz da vela, iluminando cada vez mais pessoas, e começando com os necessitados, e começando com aqueles que têm ouvidos para ouvir e têm olhos para ver. Essa é a questão. Deixei isso para o final por entender que é a questão, o ponto mais importante desse capítulo. São todos de extrema importância, extrema profundidade, mas a gente pode retirar esses pontos para a reflexão da noite, para a reflexão da semana, e a gente prossegue com os nossos estudos no decorrer dessa semana, através aqui do Facebook. Em breve também eu estarei através do YouTube também, no momento só pelo Facebook, mas o vídeo será postado também no YouTube para que fique perfeita a cronologia, fique completo, né? Fiquem completos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu agradeço essa honra, essa oportunidade de refletir junto com vocês, aprender junto com vocês, todos que nos acompanham, em especial você que frequenta aqui o Centro 3 de Outubro de Varginha, você que é espírita, você que é simpatizante da doutrina. Agradeço a oportunidade de podermos dividir esses raciocínios dos ensinos de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita.
Agradeço a todos essa oportunidade. Vamos fazer a nossa oração de encerramento para agradecer a oportunidade do estudo da noite. Gostaria de agradecer nesse momento ao nosso Mestre Jesus Cristo, a toda a espiritualidade que nos intui, que nos traz palavras adequadas para expressar os ensinamentos profundos do nosso Divino Mestre. Fica aqui nossa gratidão a toda a espiritualidade que nos dirige, que nos dá esses momentos, que nos traz esses momentos de reflexão para todas as noites que a gente possa estudar, que a gente possa refletir. Que a paz do Cristo e a luz do Cristo estejam presentes sempre em cada um de nós, em todos os entes queridos e em todos aqueles que procuram a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, que em outra oportunidade, em breve, estaremos juntos. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus.